TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos vivendo a graça do tempo do Natal, a graça que o Senhor derrama sobre nós, desse Deus que vem visitar a nossa humanidade, na festa da Epifania do Senhor, da manifestação do Senhor. Manifestação quer dizer Deus que se manifesta para todas as nações. Por isso, nós temos o Evangelho falando desses magos, né? Desses reis, que nós podemos chamar, na verdade, a palavra mago, no português, muitas vezes fica parecendo a coisa voltada para a magia, mas na verdade eles eram astrônomos, né? Homens que estudavam as estrelas. E havia uma norma, uma regra, até mesmo na tradição desses povos, que quando nascia uma pessoa importante, alguém que iria fazer a diferença no mundo, surgia uma estrela. Então, baseado nisso, esses 3 magos, que a tradição fala de 3, né? O Evangelho não fala de 3, mas nós relacionamos 3 por causa dos 3 presentes que levaram. Então, a tradição deu nome para eles, que é Gaspar, Melquior e Baltazar, né? Então, na tradição, esses 3 reis, os 3 sábios,
partiram em uma caravana e chegando, como nós vemos no Evangelho, perguntaram onde nascerá, onde nasceu, onde está o rei, né, dos judeus. Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Mas por que eles foram no templo? No palácio, na verdade. Melhor dizendo, não no templo, no palácio de Herodes. Porque na cabeça desses 3 sábios, onde nasce um rei? Num palácio, não é? Rei, palácio, humanamente é isso. Mas só que eles não entenderam ainda, né? Eles não sabiam que estavam falando do Rei Jesus, do próprio Deus. E aí eles vão lá interpretar as Escrituras e falam da cidadinha de Belém. E partem para lá. Imagina, amados e amadas de Deus, como deve ter ficado o coração daquele povo, que alguns dias atrás, né? Se nós contarmos 8 dias atrás, não acolheram a Sagrada Família. Não tinha lugar para eles, nenhuma hospedaria, nenhuma casa. Ofereceram para eles um curral. Imagina, meu irmão, minha irmã, de repente começa a chegar uma caravana de camelos. E não era 3 camelos, né? Ah, mas não eram 3, por causa dos 3 presentes, chegaram, era muita gente. A caravana não é 3, 4, eram vários camelos. Homens diferentes, para ir para um estábulo, para ver um menino. Com certeza, numa cidade pequena, qualquer assunto diferente, né, todo mundo fica sabendo. Cidade grande não, mas cidade pequena, e Belém era uma vila, tinha muita gente. O próprio texto que nós ouvimos, né, cita uma profecia de Miqueias, que nós ouvimos no 4º domingo do Advento, falando da pequena Belém. E tu, Belém de Éfrata, na Judéia, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Você não é mais a pequenina, né? Aquela cidadinha mais simples, não. De ti vai ser o pastor de Israel. Meu irmão, minha irmã, Deus que se manifesta. Deus que se manifesta nesse menino que não tinha, meu irmão e minha irmã, não tinha nada de sobrenatural quando olhávamos para Jesus. Não pensa você que Jesus brilhava, né? Uma forma reluzente, né? Chegou lá, olha só que diferente esse menino, ele brilha, né? Parecendo uma luz fosforescente, né? Jesus não levitava lá no bercinho dele, entendeu? Na manjedoura, lá no coxo, né? Foi esse o lugar que Nossa Senhora encontrou para colocar isso. Esses homens intuíram, pela graça de Deus, a ação do Espírito Santo agiu no coração desses homens, e eles olharam para aquele bebê, envolto em panos, deitado num coxo, tendo animais ao lado, olhando para aquele homem e aquela mulher, São José e a Virgem Maria, um casal comum, porque nenhum deles tinha auréola, né? Que a gente vê a auréola de São José, a auréola de Nossa Senhora e do Menino Jesus para mostrar a santidade. Não tinha auréola na cabeça. Eles intuíram e ali viram Deus. Isso é epifania. Olharam para algo que parecia comum e conseguiram ver a graça de Deus. Olha que beleza. Homens que não eram judeus, homens que talvez adoravam os astros, né? A tradição fala que talvez eles eram
adeptos do zoroastrismo, uma doutrina que as pessoas adoravam os astros. Eles foram lá e experimentaram a graça de Deus. Voltaram depois, o texto fala que eles voltaram para a sua terra por outro caminho, não foram lá dar recado para Herodes, não. Voltaram para outro caminho, convertidos, cheios de Deus, porque viram Deus face a face. Meu irmão, minha irmã, eu posso perguntar para você agora, nesse Natal, você conseguiu ver Deus nas pessoas convivendo com você? Deus também se manifestou na sua casa, na sua família? Será que nesses dias de festa, você também conseguiu perceber a ação de Deus na sua vida? No comum da sua vida, Deus se manifestando. Deus se manifestando, derramando o seu amor, a sua graça, nas coisas do dia a dia. Porque celebrar a manifestação de Deus é celebrar Deus que age hoje também na nossa vida. Não fique esperando que vai vir uma estrela reluzente para estar sobre a sua casa, uma casa daquele que é a pessoa especial, né? Não espere fatos gloriosos, sobrenaturais. Pode até acontecer, Deus é Deus. Mas não nos prendamos nisso. O que precisamos, meu irmão, minha irmã, é perceber Deus agindo no nosso meio. Deus que se manifesta em tantas coisas. Deus que é Senhor de todo mundo. Mas o nosso coração precisa estar aberto para perceber a manifestação de Deus. Epifania é isso. Deus que se manifesta. Se manifestou naquele dia, se manifesta hoje no meio de nós. Peçamos a graça do Espírito Santo para olhar e perceber a manifestação de Deus no nosso meio, nas coisas corriqueiras, nas coisas do dia a dia, em situações que nos acontecem, que muitas vezes a gente não concorda, a gente não aceita muito, Deus se manifestando. E que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa, um abençoado ano para você, um ano de 2022 com a bênção da Virgem Santíssima, de São José e do Menino Deus. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.